Olá pessoal, vamos a mais um vídeo com dicas aí super legais, super interessantes, né? Que são úteis para você, ou pelo menos eu espero que sejam úteis, certo? E hoje o que a gente quer conversar com vocês? Hoje a gente vai falar sobre os efeitos do anticoncepcional, né? O efeito protetor contra a gravidez, quando que ele começa e quando que ele termina, tá? Por que eu vou falar desse assunto essa semana? Porque justamente é um assunto que eu tenho recebido muitas dúvidas aí nos últimos dias, alguns e-mails, algumas perguntas no site, lá nos comentários, né? Justamente falando isso, né? Dúvidas em relação a quando começa e quando termina o efeito do anticoncepcional. Então, de uma maneira geral, o que a gente tem? O efeito do anticoncepcional, ele inicia a partir da primeira pílula que você toma, tá? Porém, a proteção efetiva contra a gravidez, ela só vale a partir da primeira pílula quando você iniciou a primeira pílula no primeiro dia da sua menstruação, tá? Claro que isso eu estou falando quando você inicia a tomar anticoncepcional pela primeira vez. Começar a tomar anticoncepcional pela primeira vez significa o quê? Que você iniciou um novo ciclo, tá? De começar a tomar anticoncepcional. Porque, por exemplo, assim, ó, se você tomava anticoncepcional uma vez, você parou de tomar anticoncepcional por um tempo e você voltou a tomar anticoncepcional, significa o quê? Quando você volta a tomar anticoncepcional, volta tudo como se fosse a primeira vez, ou seja, primeiro dia da menstruação, começa tomando o primeiro comprimido, tá? Então, toda vez que você começa a tomar anticoncepcional, tá? Você tem que começar pelo primeiro dia da menstruação. Por quê? Porque isso vai garantir para você uma proteção já a partir da primeira pílula. Porque se você não tomar a primeira cartela de anticoncepcional, não começar a tomar ela no primeiro dia da sua menstruação, o que vai acontecer? A proteção anticoncepcional vai demorar mais para aparecer, e aí ela só vai aparecer quando? A partir da segunda cartela, certo? Se você começa a tomar no primeiro dia da sua menstruação, você já vai ter a proteção a partir do primeiro dia, certo? Agora, mais ou menos, tá? A gente pode dizer o quê? O efeito, ele é de mais ou menos, ele sempre aparece a partir de mais ou menos 10 dias, tá? Então, assim, esqueceu de tomar, quando é que o efeito volta? Depois de 10 dias tomando corretamente. Não comecei a tomar o anticoncepcional no primeiro dia, na primeira cartela. Quando é que o efeito começa? Depois do 10º comprimido da primeira cartela, certo? Nas cartelas subsequentes, aí você está protegido o mês todo, nos dias que você toma e nos dias que você não toma, como a gente já conversou aí em outros vídeos, né? Porque a gente já conversou sobre o anticoncepcional, que ele protege você nos dias que você toma e também nos dias que você não toma durante a pausa. Você também está protegida, desde que você tomou corretamente a sua cartela de anticoncepcional, você também está protegida durante a pausa. Então, como regra geral, início do efeito do anticoncepcional. Aconteceu qualquer coisa, interrupção, esqueceu, parou, voltou, parar. Não importa o que seja que aconteceu. Qualquer coisa que possa ter diminuído ou cortado o efeito do seu anticoncepcional. Conte, 10 dias. 10 dias tomando regularmente o seu anticoncepcional, o efeito protetor já retornou. Tanto é que tem médicos que orientam, né? Use camisinha nas primeiras 2 semanas ali da primeira cartela, ou use camisinha no mês inteiro. É opcional, tem médicos que não orientam. Se você tomar, por exemplo, no primeiro dia da menstruação, já a primeira cartela, você não precisa usar camisinha na primeira cartela. Por quê? Você já está protegida desde o primeiro comprimido. Mas tem médico que orienta usar 10 dias, 15 dias. Isso não tem problema nenhum também, né? Você vai seguir aí justamente as orientações que são as orientações do seu médico, tá? Agora, o efeito protetor do anticoncepcional sempre conte 10 dias, tá? Mas eu sou cuidadosa, eu prefiro contar 14 dias para ter certeza que o efeito voltou. Ótimo, melhor ainda, tá?
Então, se você é medrosa, tem muito medo de engravidar, ótimo, seja precavida, né? Primeiro de tudo, tome o anticoncepcional corretamente todos os dias e não esqueça de tomar. Não use pílula do dia seguinte. Pílula do dia seguinte não é confiável como método anticoncepcional. Então, se você tem medo de engravidar, não usa pílula do dia seguinte. Usou pílula do dia seguinte, tá? Como único método anticoncepcional e depois vem dizer que tem medo de engravidar, eu vou dizer que você está mentindo, tá? Porque quem tem medo de engravidar não usa pílula do dia seguinte, usa camisinha. Camisinha sim é seguro e anticoncepcional de uso diário é seguro. Ou a injeção, que também é seguro. Agora, pílula do dia seguinte não. Pílula do dia seguinte, não confie na pílula do dia seguinte. Aí sim, se você usou a pílula do dia seguinte como único método anticoncepcional, você deve realmente ficar com medinho, por quê? Porque a pílula do dia seguinte só tem eficácia máxima de 95%. E não 100%, como é o caso dos outros anticoncepcionais, que tomados corretamente têm uma eficácia de 99, alguma coisa, ou seja, praticamente 100%. Certo? Outra coisa, a gente conversou até agora o início do efeito anticoncepcional, tá? E quando esse efeito termina? Gente, a partir do momento que você parou de tomar anticoncepcional, você está correndo o risco de engravidar, tá? Mas tem a pausa dos 7 dias. Por que eu não engravido durante a pausa? Porque 7 dias entre duas cartelas é o período máximo em que o organismo, né, o anticoncepcional consegue controlar o seu eixo hormonal sem que ele possa induzir a formação de um novo óvulo, tá? Fazer a maturação de um novo óvulo, tá? Então, 7 dias entre as cartelas, você não vai engravidar. Isso serve como exemplo, por exemplo, assim, parei de tomar anticoncepcional, eu não quero mais tomar anticoncepcional. Doutor, em quantos dias eu posso ter risco de engravidar? Depois de 7 dias, passou os 7 dias da pausa, se você não voltar a tomar anticoncepcional no 8º dia, a partir do 8º dia você já corre o risco de engravidar, tá? Então assim, parou de usar anticoncepcional, a partir de uma semana depois que você parou, você já está correndo o risco de engravidar. Anticoncepcional, adesivo, pílula, injeção, qualquer um deles. Passaram-se 7 dias do dia que você deveria ter começado a tomar, você está correndo o risco de engravidar. Claro que a gente sabe que a probabilidade de você engravidar já no primeiro mês é menor. Geralmente as mulheres levam de 2 a 4 meses para engravidar depois que param de tomar o anticoncepcional. Agora uma coisa é muito importante assim, não faz sentido nenhum muitas vezes o que a gente observa, parei de tomar anticoncepcional. Parou porque eu queria dar uma pausa, eu queria não sei o quê. Briguei com meu namorado e parei de tomar anticoncepcional. Gente, tá? São coisas assim absurdas. Uma semana depois você reata com seu namorado, para comemorar a volta vocês têm relação sexual e aí você lembra que parou de tomar anticoncepcional porque tinha brigado com ele, tá? Então assim, anticoncepcional é para tomar direto, tá? Não é para ficar fazendo parada, tem mês que eu tomo, tem mês que eu não tomo, agora eu vou fazer uma pausa de 2 meses, depois eu vou voltar a tomar. Isso é uma coisa totalmente errada, tá? Por quê? Porque são esses detalhes, essas paradinhas, sabe? Essa pausa para descanso, isso não existe, gente, tá? Geralmente as mulheres engravidam aí, tá? Porque eu já ouvi muita história assim, engravidei tomando anticoncepcional, isso é possível? Mas isso é raro, tá? É muito raro de acontecer, tá? Os anticoncepcionais hoje são muito seguros, as empresas são muito fiscalizadas, tá? Então não existe mais a tal da pílula de farinha, né? Os anticoncepcionais são bons e protegem você realmente de gravidez. Na maioria das vezes, quando uma mulher engravida tomando anticoncepcional, é por quê? Ou porque ela esqueceu de tomar, ou porque ela está tomando errado, ou ela deu uma pausa maior do que devia, alguma coisa aconteceu, né? Porque assim, não vai se engravidar à toa, tem que ter um motivo para engravidar, tá? Então, guarde isso. Efeito do anticoncepcional começa quando? Sempre conte a partir de 10 dias, o efeito protetor começa.
Quando que o efeito protetor acaba? 7 dias, tá? A partir do 8º dia, não iniciou novo anticoncepcional, não tomou novo comprimido, né? O que vai estar acontecendo? Você vai estar correndo o risco de engravidar, certo? Mas uma coisa é muito importante. Doutor, parei o anticoncepcional porque eu quero engravidar. Quanto tempo eu vou demorar para engravidar? Como eu falei, a partir do 8º dia você já vai estar correndo o risco de engravidar. Pode engravidar no primeiro mês, mas é o mais comum engravidar no segundo, terceiro mês, né? Pode levar até 4 meses normalmente para engravidar depois que para de tomar anticoncepcional. Com as injeções pode demorar um pouquinho mais, mas com a pílula é comum, a partir do segundo, terceiro mês já engravida, tá? Agora, se você quer engravidar, antes de começar a tentar engravidar, ou seja, antes de parar o seu anticoncepcional, tá? Vá ao médico, faça uma consulta, faça os exames, veja se está tudo bem com você, começa a tomar sua vitamina, principalmente o ácido fólico. Você tem que estar tomando o ácido fólico quando você for engravidar. No momento que você engravida, né, que o espermatozoide junta com o seu óvulo, tá, e o óvulo é fecundado, nesse momento você já tem que estar tomando o ácido fólico. Não adianta começar ácido fólico lá no segundo, terceiro mês de gravidez, não adianta. Então, eu quero engravidar, é planejado? Vai primeiro no médico. Não pega simplesmente assim, decide da sua cabeça, eu quero engravidar e eu simplesmente paro de tomar anticoncepcional e está tudo bem. Não, não está tudo bem, tá? Isso é um erro grave. Por quê? Porque o ácido fólico, ele protege o bebê de malformações, tá? Então você está correndo o risco de ter um bebê com malformações, por quê? Porque simplesmente você foi imprudente e parou de tomar o anticoncepcional e já logo engravidou, sem ter ido ao médico, sem ter feito o exame, tá? Sem ter tomado o ácido fólico, por exemplo, e às vezes você precisa de outras vitaminas. Você pode verificar, por exemplo, no exame de sangue que você tem anemia. A gente sabe que gravidez, naturalmente, causa anemia, por quê? Porque o bebê precisa de uma grande quantidade de ferro, e se você tiver anêmica, não deve engravidar anêmica. Trate sua anemia primeiro, para depois engravidar. Então, quer engravidar? Vá ao médico antes. Certo, pessoal? É isso. Ficamos por aqui nesta semana. Semana que vem temos mais um vídeo aí com dicas. Espero que você tenha gostado. Espero realmente que esse conteúdo seja útil, que você aproveite bastante tudo que a gente passa aqui para você, tá? Dê um like, né? Dê um joinha aqui no nosso vídeo aqui embaixo, tá? Curta a nossa página lá no Facebook e até o próximo vídeo.